Você já viveu um instante em que uma simples conversa muda tudo? Semana passada eu estava em São Paulo para ver a final do Grande Chess Tour, que foi vencido pelo Fabiano Caruana, e eu tive a oportunidade de reencontrar meu grande amigo Cesare Rodrigues. Talvez você se lembre dele por causa da Cesta da Poesia. Eu já li muitos poemas do Frank O'Hara e ele tinha ficado com aquele meu calhamaço, com as obras completas do grande poeta norte-americano. E lá em São Paulo eu o reencontrei na livraria Martins Fontes. Ele me presenteou com 2 livros de poemas dele. Ele também é poeta. Esse, O Maior Cowboy do Mundo, e o Era Uma Vez no Atlântico Norte. Essa edição aqui é muito bem cuidada, do Círculo de Poemas. Tem até um caráter um pouco artesanal, como vocês estão vendo aqui pela edição. Mas eu não quero falar dos poemas dele. Recomendo que vocês leiam. Se puderem, visitem a livraria Martins Fontes na Paulista e conversem com ele e peçam indicações, que ele é muito culto, muito estudado, e com certeza vai conseguir achar um livro para você. E justo na hora que a gente estava se despedindo, aconteceu algo muito engraçado. Veio uma menina, pediu desculpa por interromper nossa conversa e passou a descrever os gostos do pai dela. Ela queria dar um livro de presente para o pai. E aí eu acabei me intrometendo na conversa dos dois e sugeri esse livro aqui, Viagem ao Fim do Milênio, desse autor Yehoshua, que eu descobri num sebo também em São Paulo. Ela gostou tanto do livro que ela decidiu dar de presente para o pai. Embora não tivesse na livraria, ela decidiu comprar num sebo e no fim foi lá me agradecer pela indicação. Então eu queria ler um trechinho aqui desse livro para vocês, porque tem muito a ver também com o próprio LinkedIn. Então, esse romance conta a história de 3 amigos que fazem negócios ali na Idade Média. O título alude justamente ao ano de 999, vai ser a virada do milênio, e tem 3 personagens principais, né, esses negociantes: o Ben-Atar, que é um mercador judeu, o Abu Lufit, que é o sócio árabe. Então você vê as diferentes religiões, e o sobrinho do Ben-Atar, que é o Abulafia. Esse Abulafia é realmente o grande mercador, o que sai em busca de novos mercados, de novas cidades lá na Europa, e faz todas as negociações. E os outros 2 são os que dão o dinheiro e dão o suporte, né, para esse Abulafia fazer toda a logística lá. Então diz assim, o romance se abre justamente com o encontro entre os 3, quando eles vão compartilhar as histórias, fazer os cálculos lá na planilha Excel da Idade Média e distribuir os lucros e planejar o próximo ano. As histórias então começavam a fluir como se jorrassem de uma fonte. Abulafia iniciava por um relato em vívidas cores da aventurosa jornada de Toulouse a Barcelona, gabando-se em particular de como conseguira passar a perna nos guardas da fronteira dos pequenos condados e ducados que impunham pesados impostos sobre todos os que entravam ou saíam, a fim de sustentar seus nobres. Abu Lufit, despertado pela animada conversa, apressava-se a ir ter com os 2 sócios judeus. Embora fosse tarde da noite, pedia a Abulafia que lhe mostrasse logo o ouro e a prata que trouxera e que contasse a história de cada moeda, seu valor, de onde viera e qual mercadoria tinha comprado. Olha como é detalhado, né? Como o árabe tinha uma memória excelente e lembrava precisamente das mercadorias que havia confiado a Abulafia no ano anterior, exigia explicações detalhadas do destino de cada item.
Era então necessária uma grande concentração para seguir a acidentada trajetória das mercadorias, na sua maior parte não vendidas à vista, mas sim trocadas repetidas vezes, numa sucessão de negócios bizarros e complicados, até encontrar um último comprador disposto a pagar uma compensação única e de valor, fácil de ser transportada até os sócios do Sul, para satisfazer a curiosidade inesgotável de Abulufit. Abulafia recordava os compradores um a um, identificava-os pelo nome, contava onde moravam, qual era o seu ramo de negócios, como haviam regateado e em que pontos haviam finalmente cedido. Assim fazendo, descrevia ainda suas roupas e semblantes, e volta e meia referia suas crenças e opiniões, com tanta exatidão que ao despontar do dia, a trama das proezas comerciais do último ano encontrava-se inextricavelmente enlaçada ao próprio tecido da história. Dessa maneira, os homens de Tanger ficavam sabendo qual conde tinha morrido e qual duque tinha nascido na Gasconha, em Toulouse ou no Vale do Loire, quem tinha insistido em continuar lutando e quem, exausto da guerra, resolvera acenar com a paz, qual rio transbordara no inverno anterior ou qual praga irrompera na primavera. O que pensavam os monges, como andavam se comportando os nobres e por onde vagavam os judeus. E o mais importante, o que mudara e o que não mudara no gosto das pessoas e nos caprichos das mulheres, para que os dois soubessem o que procurar e o que trazer no próximo ano. Então, o Abulaf aqui era uma espécie de Marco Polo, né, das cidades invisíveis do Calvino, né, fazendo todo o périplo e recontando todos os acontecimentos, né? Então você percebe que desde o ano 1000, negócios, alianças e relações humanas são histórias, né? Daí a importância do storytelling, né? São encontros, são tramas de confiança. E esse trechinho aqui em que ele fala que ele recontava todo o trajeto da mercadoria e do dinheiro, né, me fez remeter para um conto aqui do O. Henry, que foi presente de aniversário do Fábio Adiron, a quem agradeço mais uma vez. E tem um conto muito interessante aqui chamado Histórias de uma Nota Ilícita de $10, que narra justamente a história dessa nota que vai passando de mão em mão, né? Em cada troca a gente vai aprendendo algo sobre caráter, sobre confiança e as consequências de pequenos gestos, né? Também faz pensar em como o conceito de blockchain, que é muito recente, já estava aqui nesse conto, né? Porque é possível rastrear todas as transações que foram feitas de uma moeda, né? Ou de uma moeda digital, como é hoje em dia. E no LinkedIn a gente também tem essa dinâmica, né? Essa circulação. Às vezes são apenas likes, muitas vezes são gestos de confiança, né? Deixar um comentário de valor no perfil de alguém, criar uma relação, conversar no chat, escrever uma recomendação sincera para um profissional com quem você trabalhou junto no passado ou trabalha hoje. Enfim, tudo isso pode abrir caminhos para negócios, né, de verdadeiros. E é essa moeda invisível que constrói a reputação aqui dentro, né? A gente pode pensar em negócios como histórias em movimento, né? Desde o ano 1000 aqui, na viagem ao fim do milênio lá dos mercadores, até uma nota de $10, né? Retomando também o acontecimento que eu contei no início da menina procurando um livro de presente para o pai. Quando você corre o feed e vê as publicações aqui no LinkedIn, né? Tudo isso faz pensar qual história que você está pondo em circulação, né? Como é que isso constrói a sua reputação, como é que isso se torna o seu legado. Então, se você quiser transformar a sua presença aqui no LinkedIn com as moedas da confiança, da autenticidade,
me envia uma mensagem. A Alquimia das Palavras está aberta para te auxiliar a transformar o chumbo da sua experiência em ouro. Amplexos Alquímicos.